Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Queremos louvar a Deus por mais uma vez poder me dirigir a vocês, falar sobre as principais divisões da nossa Bíblia Sagrada. Conforme nós mostramos nos vídeos anteriores, a Bíblia Sagrada não está dividida em ordem cronológica, mas por ordem de assuntos, temáticas. E o Antigo Testamento, conforme consta na nossa Bíblia, está aí dividido em 5 assuntos, 5 temas. O primeiro tema já mencionamos aqui em um outro vídeo, que foi o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Também o segundo assunto, o segundo tema, são os livros históricos, correto? São 12 livros históricos, mencionamos também em outro vídeo, que está em nosso canal. E o terceiro tema também foi mencionado em outro vídeo, que foi os livros poéticos, os 5 livros poéticos que temos na Bíblia Sagrada. Agora hoje estaremos falando com vocês sobre as últimas duas divisões da Bíblia Sagrada, que são os profetas maiores e os profetas menores. Estaremos falando aqui, se possível, nesse mesmo vídeo, sobre essas últimas duas divisões do Antigo Testamento. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, continue conosco, nos acompanhe no nosso canal, no YouTube. Se inscreva, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like lá e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Conforme mencionamos, estaremos falando agora sobre os livros proféticos. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada menciona os profetas maiores e os profetas menores. Porém, esse termo maiores e menores não se refere aí à importância dos profetas entre eles, não, de forma alguma, mas sim se refere aí ao tamanho da escrita, dos livros desses profetas, correto? Então temos aí os profetas maiores e os menores. Profetas maiores são 5 profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que estaremos também falando aqui nesse canal, nesse vídeo, que são 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estaremos falando então sobre uma forma bem resumida sobre esses profetas. Antes de falarmos do contexto em que os profetas escreveram, nós temos aí a questão dos profetas. Aqueles são 2 categorias, Temos o profeta da palavra, aqueles profetas que não temos livros registrados deles, correto? Por exemplo, na época do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, nós temos vários profetas que não temos livros deles aqui registrados hoje. Por exemplo, nós temos aí alguns profetas que foram mencionados na época de Davi, que não têm aí seus escritos, porém foram profetas que foram usados por Deus nessa época. O profeta Natã, tá certo? E outros profetas aí que também são chamados profetas da palavra. Agora nós temos os profetas da escrita, são aqueles que temos aí hoje, esses livros escritos, esses registros desses profetas. Uns escreveram mais conteúdo em termos de quantidade, que são os profetas maiores, e os outros escreveram menos quantidade, que são os profetas menores. Cabe ressaltar aqui no contexto histórico, desses profetas, pegando aqui uma rápida análise aqui da história de Israel, nós temos a história de Israel dividida aí em Reino Unido e Reino Dividido. O Reino Unido foi quando reinaram aí os 3 reis sobre todas as 12 tribos de Israel, que foi Saul, Davi e Salomão, reinaram sobre todas as 12 tribos de Israel. O reino de Saul, o reino de Saul, que foi aproximadamente de 1050 a 1010 a.C.,
né? Depois veio de Davi, 1010 a 970, né? Antes de Cristo. Depois veio o reinado de Salomão, 970 a 930 antes de Cristo. Correto? Esses três reinos, né? 1050 a 1010, 1010 a 970 e 970 a 930, né? Esses três reinos chamados Reinos Unidos, que foi Saul, Davi e Salomão, a monarquia unida sobre as 12 tribos de Israel. Depois disso, após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, né? Após a morte de Salomão, veio Roboão, seu filho, e aí aconteceu a divisão das tribos. Ficaram 2 tribos no reino do sul, Judá, capital Jerusalém, com Roboão, e as 10 tribos se uniram a Jeroboão, foram para o reino do norte, capital Samaria. Tá? Então, muitos profetas que nós vamos falar aqui estão dentro desse contexto. Ou profetizaram para o reino do sul, ou profetizaram para o reino do norte, a maioria deles. Certo? Então, estaremos mencionando aqui uma sinopse, aí, um resumo sobre esses profetas maiores e os menores. O primeiro deles que mencionamos na ordem que está escrito na Bíblia foi o profeta Isaías, né? O Senhor salva. Profeta Isaías quer dizer o Senhor salva, né? O livro do profeta Isaías também foi mencionado por muitos teólogos, escritores, como sendo aí uma Bíblia em miniatura, né? Porque o profeta Isaías contém aí 66 capítulos, e interessante que do 1º ao 39, 39, do 1 ao 39, ele fala sobre julgamentos, né? Julgamento do Senhor. E do capítulo 40 ao 66, ele fala sobre salvação, redenção, fazendo uma analogia aí, né? Como sendo do 1 ao 39 o Antigo Testamento e do 40 ao 66 como sendo o Novo Testamento. Então o profeta Isaías, ele profetizou, né? Nós temos mencionado aí na história as datas aproximadas do profeta Isaías, 740 antes de Cristo, tá certo? Por isso que nós ouvimos falar que o profeta Isaías profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. Então o profeta Isaías foi um profeta dessa época, 700 anos antes de Cristo, ainda antes um pouquinho da queda do Reino do Norte. Reino do Norte são aquelas 10 tribos, né, que se dividiram, e essas 10 tribos passaram vários reis sobre elas, até que chegou a sua queda em 722 pela Assíria, que destruiu o Reino do Norte. Então Isaías era contemporâneo dessa época, né, destruição do Reino do Norte. Depois dele nós vemos Jeremias, que é um contexto um pouco mais à frente, né? O Senhor salva. Jeremias, palavra-chave aí, né, do livro de Jeremias, fala sobre, conhecido como profeta das lágrimas, né? Profeta Jeremias, trazendo palavra de esperança. E o contexto, né, do profeta Jeremias, né, ele fala sobre, primeiramente, a apostasia de Judá. Então Jeremias está já numa época bem mais à frente, né? O profeta Jeremias, já num contexto ali do cativeiro da Babilônia. Então Jeremias já está no cativeiro da Babilônia, que ocorreu aí em 3 fases, né? O Reino do Norte, Israel já tinha sido levado cativo pela Síria, agora em 605, 597 e 586, em 3 fases, 3 levas, a Babilônia, Nabucodonosor, leva Judá, o Reino do Sul, cativo para a Babilônia. E Jeremias, no seu livro, né, que é conhecido como profeta das lágrimas, né, Jeremias, ele escreve aí antes desse cativeiro. Ele foi um profeta que viveu durante o cativeiro, mas ele profetizou antes do cativeiro sobre o julgamento do Senhor, para que o povo se arrependesse, e depois Judá, né, não fazendo o querer do Senhor, foi entregue então à Babilônia. E Jeremias profetizou, foi aquele profeta que falou: olha, se entregue, Deus estará usando a Babilônia, onde vocês serão levados. Mas eles não
aceitaram isso, e Jeremias sofreu muito, foi lançado no calabouço. Então o livro do profeta Jeremias, ele conta essa história, narra essa história que ele viveu, sendo o período do cativeiro da Babilônia. Ele não foi levado para a Babilônia, foi deixado lá em Jerusalém. Posteriormente ele foi levado ao Egito pelo povo que ficou lá, os remanescentes, mas ele não foi levado para a Babilônia. E Jeremias também, aproveitando, ele escreve aí o livro de Lamentações de Jeremias. Esse livro de Lamentações, que foi escrito aí depois da terceira leva, em 586, que Jeremias descreve esse livro narrando aí a história do cativeiro, a destruição de Jerusalém. Inclusive, o livro de Lamentações tem um fato importante, que mostra aí 5 poemas. Cada capítulo de Lamentações de Jeremias é um poema. E esses poemas temos aí na nossa divisão da Bíblia 22 versos. Capítulo 1, 2 contém 22 versos. Capítulo 3 contém 66 versos. O 4 e o 5 também 22 versos, que correspondem ao alfabeto hebraico. Inclusive, no início dos versos, você pode observar que tem lá todas as letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Então, todas as letras do alfabeto hebraico, são 22 letras, e são os 22 versos. Interessante, no capítulo 3, a cada 3 versos tem a letra do alfabeto hebraico, que vai totalizar aí os 66 versos do livro de Lamentações. Por último, na sequência aqui, temos aí o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel quer dizer Deus fortalece, Deus fortificará. O profeta Ezequiel também tem uma palavra-chave, a frase-chave do profeta Ezequiel fala sobre a glória do Senhor. O profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel era da família sacerdotal e ele foi levado cativo para a Babilônia. Enquanto Jeremias, que era contemporâneo, ficou em Jerusalém, Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia, e lá ele profere aí, as suas palavras ao povo de Judá que estava cativo na Babilônia. Então ele fala ali sobre a destruição, apesar de antes dele ser levado, ele já profetizou sobre essa possível destruição de Jerusalém. Ele profetiza sobre isso. Depois ele fala nos seus livros sobre a glória de Deus sendo retirada, a glória de Deus sendo retirada da nação de Israel. A glória do Senhor sendo retirada, a destruição, e depois fala da restauração. Então nós temos aí várias profecias mencionando a restauração da nação de Israel através do profeta Ezequiel, que foi levado cativo e permaneceu lá. Tá certo? Também da sua época, contemporâneo Ezequiel, nós temos aí o 5º livro dos profetas maiores, que é o livro de Daniel. Daniel, como vocês sabem, ele foi levado cativo ainda jovem para a Babilônia, ele e seus 3 amigos, então foram levados cativos para a Babilônia, e lá todos conhecem aí o primeiro capítulo, a mudança dos seus nomes, o propósito de Daniel no capítulo 1, capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, capítulo 3 e assim sucessivamente. Nós temos no livro de Daniel 2 grandes divisões. Temos uma parte do livro que fala da história de Daniel, seus 3 amigos, os 3 amigos sendo lançados na fornalha, Daniel sendo lançado na cova dos leões. Ele fala um contexto histórico, e tem uma parte também que fala um contexto profético, aponta para o futuro. Então no livro de Daniel nós temos também esse contexto aí futuro, que aponta para a escatologia. Inclusive o livro de Daniel e também o livro de Ezequiel também temos partes que são conhecidas como livros apocalípticos, que temos aí várias profecias nesses livros aí de Daniel e no livro de Ezequiel. Tá certo? Finalizando aí então os profetas
maiores, né? Na sequência, nós temos aí a última parte do Antigo Testamento, que são os profetas menores, tá certo? Esses profetas menores, é interessante que alguns deles foram contemporâneos, até inclusive de Isaías. O primeiro profeta menor, nós vamos passar aqui rapidamente sobre eles, é o profeta Oséias, que fala sobre o julgamento divino e o amor redentor de Deus. Oséias viveu na época de 715 a 710 antes de Cristo. Então podemos perceber que Oséias foi contemporâneo do profeta Isaías. E inclusive Deus usou a situação de Oséias, falando aí sobre o seu casamento com sua esposa Gomer e também os filhos que nasceram desse casamento, simbolizando aí a situação de Israel, tá certo? Lá na época do profeta Isaías. Depois dele, Oséias, nós temos aí o profeta Joel, tá certo? O profeta Joel, que veio descrevendo, sobre o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Joel, que pouquinho antes de Oséias ainda, até antes de Isaías, em torno aí de 835 antes de Cristo, correto? Veio descrevendo sobre esse grande dia, terrível dia do Senhor. Depois também de Joel, nós temos o profeta Amós. Para terminarmos aqui, o profeta Amós, vamos avançar até o último profeta menor, Amós, que fala sobre a sentença, a retidão, a retribuição divina pelo pecado do povo. O profeta Amós escreve para Israel, profetiza para Israel lá em torno de 760 aproximadamente, também antes de Cristo, tá certo? Depois temos aí Obadias, que foi um profeta que viveu aí em torno de 840, e a sua profecia focava mais sobre o povo de Edom, julgamento de Edom. Então já temos aqui dos profetas menores, são 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Agora temos o outro, que é Jonas, tá certo? Que todos conhecem, já ouviram falar da história de Jonas, que foi pregar, anunciar o juízo de Deus lá em Nínive. Que é interessante saber que Nínive é a capital da Assíria, império que dominava sobre Israel, tá certo? Então Jonas foi lá pregar e anunciar o julgamento de Deus em Nínive. O povo se converte, todos conhecem a passagem lá em Jonas, em torno de 760 a.C. Depois de Jonas, nós temos aí o profeta Miqueias, Miqueias, que fala sobre o juízo e a salvação, de Deus, juízo e a salvação de Deus, em 740 aproximadamente, Miqueias. E por último, ele também anuncia aí a parte messiânica, a vinda do Salvador, a vinda do Messias, um texto bastante conhecido de Miqueias, capítulo 5, verso 2, e tu, Belém Efrata, posta que és menor das milhares de Judá, de ti sairá o Senhor que há de reger as nações. Interessante, o profeta Miqueias anuncia também a vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Correto? Depois temos o profeta Naum, que profetizou aí cerca de 630, enquanto Jonas profetizou sobre Nínive, a destruição. Naum, e o povo se converte lá com Jonas, mas depois, aproximadamente mais de 100 anos depois, veio o profeta então Naum falando sobre a destruição de Nínive, o que ocorreu exatamente depois da profecia de Naum. Temos ainda Sofonias, que fala sobre o julgamento, o dia do Senhor, profeta Sofonias, e o julgamento e salvação. Aproximadamente 600 anos, 630 a.C. E por último, aqui nós temos 3 últimos profetas do Antigo Testamento. Interessante, 3 últimos profetas que são conhecidos na história como pós-cativeiro, profetas pós-cativeiro. A maioria desses que nós mencionamos foram antes do cativeiro, lá antes, 700 na época do Reino do Norte, 600 e 500 na época do Reino do Sul, cativeiro, e temos profetas, esses 3 últimos do Antigo Testamento, que foram profetas pós-cativeiro. O primeiro deles aqui foi o profeta Ageu. O
profeta Ageu, que veio falar sobre a reedificação, reconstrução do templo do Senhor, em 520 aproximadamente antes de Cristo. Depois dele temos Zacarias, que ainda fala sobre a conclusão desse templo, também contemporâneo aí de Ageu. E por último, o último livro da Bíblia do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, que fala sobre a situação do judaísmo naquela época, que tinha se afastado do Senhor em torno de 430 antes de Cristo. Profeta Malaquias. Então, tanto Zacarias como Malaquias, ao falar do julgamento de Judá, também fala sobre a parte messiânica. Zacarias capítulo 12 menciona ali sobre o Messias. Capítulo 14 de Zacarias, verso 4, por exemplo, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então aponta também para o futuro. E finalizando então, profeta Malaquias, o último do Antigo Testamento, em meados aí de 430 antes de Cristo, ok? Depois disso nós temos aí então um período, encerrando o Antigo Testamento, um período de 400 anos de silêncio profético. Nós não temos nada escrito nesse período dos 400 anos. Entra uma parte histórica, sim, a história de Israel continua, aquele período dos Macabeus, e a parte história de Israel continua, porém nós não temos, na nossa Bíblia nós não temos esses livros registrados como sagrados, ok? Encerrando aí o livro de Malaquias, esse período do Antigo Testamento. 400 anos depois vem a chegada do Novo Testamento, e no próximo vídeo estaremos falando sobre esse período, que é essa divisão do Novo Testamento, os Evangelhos, Atos e sucessivamente. Tá certo? Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que esse estudo venha poder te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre as divisões da Bíblia Sagrada. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família grandemente. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.